Olá, segunda séries. Então, começando a nossa aula do dia 1º, né, primeira semana de junho, é o nosso último conteúdo da avaliação diagnóstica do segundo bimestre que vocês vão fazer. Porém, não é o último conteúdo de ciclo trigonométrico, tá? Na próxima semana, inclusive, nós vamos fazer listas de revisão para avaliação diagnóstica. Hoje, nós vamos falar sobre essas relações aqui, tangente, cotangente, secante e cossecante. Todas elas vão derivar de seno e cosseno. Então, o essencial, o primordial que você tem que saber de ciclo trigonométrico para depois deslanchar em qualquer outro conteúdo que virá, é saber seno e cosseno e saber fazer aquelas relações de 1, 0, 0, 1 no círculo trigonométrico. Vamos começar então pela tangente. Eu vou colocar aqui a variação do sinal do seno e do cosseno no ciclo trigonométrico para a gente entender. Então, olha aqui, ó, o seno, ele é positivo nos quadrantes primeiro e segundo, negativo no terceiro e no quarto. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. Observem que no primeiro quadrante, tanto o seno como o cosseno são positivos, e no terceiro quadrante, tanto o seno como o cosseno são negativos. A outra relação que nós estudamos de tangente é que a tangente pode ser vista, pode ser colocada também como uma razão de seno por cosseno, tá? Então, para a gente fazer o estudo da tangente no ciclo trigonométrico, basta aplicar o jogo de sinal. Tangente é essa reta que tangencia o círculo trigonométrico, tá? Ela localiza no ponto do círculo trigonométrico. Fazendo então o jogo de sinal, o que a gente sabe? Que mais com mais dá mais, então no primeiro quadrante a tangente vai ser positiva, mais com menos dá menos, no quarto quadrante ela vai ser negativa, no segundo aqui, ó, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Ou seja, aonde que seno e cosseno têm sinais iguais, a tangente vai ser positiva. Aonde que seno e cosseno têm sinais diferentes, a tangente vai ser negativa, tá? Ou então, tem alguns que gostam de lembrar assim, que a tangente é positiva nos quadrantes ímpares e negativa nos quadrantes pares. Tá, então, pensando nisso, vamos resolver essa expressão aqui, ó. 3 vezes cosseno de 540, 2 vezes seno de 90, mais tangente de 180. Quando vem uma expressão dessa para eu calcular, que essa parte aqui já até serve como revisão para avaliação, eu tenho que observar primeiro a questão dos ângulos. Existem alguns ângulos nessa situação ali, nesse exercício, que passa de 360. Quando acontecer isso, eu vou ter que usar aquela relação de dividir por 360 para saber quantas voltas que deu e quem é o côngruo dele na primeira determinação positiva. Nós vamos fazer passo a passo aqui que vai ficar mais fácil de entender. Primeira coisa que eu coloquei para resolver o exercício é o círculo trigonométrico aqui, ó. Esse aqui você tem que aprender a fazer, tá? Esse aqui é o essencial. Então, vamos lá, 540 graus. Vou dividir por 360, ele dá uma volta e sobra 180 graus. Ou seja, o 540, cosseno de 540 é igual ao cosseno de 180. 180 graus está aqui, cosseno vem primeiro, seno depois. Então, o cosseno de 180 é menos 1. Continuando, seno de 90, 90 graus está aqui, ó, cosseno, seno, então seno de 90 é 1. Tangente de 180 graus, então 180 graus está aqui, o que eu sei que é tangente? É seno por cosseno. Então, seno de 180 é 0, cosseno de 180 é menos 1, 0 dividido por menos 1, 0, certo até aí? Uma coisa que eu quero falar para vocês é que existem alguns pontos que a tangente não vai existir.
Exemplo, vamos aqui nesse 90 graus. Ficaria o seno de 90 sobre o cosseno de 90. O seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0. Ficaria 1 dividido por 0. Não existe divisão, não existe denominador 0. Se for 0 dividido por 1, tudo bem, mas 1 dividido por 0 não existe. Ou seja, a tangente não vai existir em 90 e 270, que vai dar menos 1 dividido por 0, tá? Então, e nos submúltiplos dele, né? Então, no 90 e no 270 graus não existe a tangente. Fazendo a volta aqui, então, ó, é só substituir. Era 3 vezes o cosseno, então vai ficar 3 vezes menos 1, menos 2 vezes 1, mais 0, menos 3 com menos 2, menos 5. Fácil. Letra B. Na letra B, coloquei o círculo de novo para ficar fácil para a gente entender. E vamos fazer por etapas. Seno de 900, mais uma vez passou de 180, de 360. Então, vou dividir por 360, deu 2 voltas e ficou côngruo com 180 graus. Ou seja, eu tenho que saber o seno de 180. 180 está aqui no círculo, menos 1, 0. Menos 1 é o cosseno e aqui o seno é 0. Achei. Cosseno de 630, passou. Então, vamos dividir por 360. Deu uma volta e sobrou 270 graus. 270 graus está aqui, ó. Cosseno, seno. Então, vai ser 0, tá? Cosseno de 270, 0 graus. 315. Agora, presta atenção. Não passou de 360, então não vou dividir. Primeira coisa que eu tenho que saber, em qual quadrante que o 315 se encontra. Então, 315 vai se encontrar no quarto quadrante, 270 até 360. Agora, qual que é o sinal? Então, tá no quarto quadrante. Que sinal que é a tangente no quarto quadrante? Ó, como seno e cosseno aqui tem sinais diferentes, menos com mais, menos, a tangente vai ser negativa no quarto quadrante. Então, o que que eu sei? Eu sei que aqui vai dar seno de 45 sobre cosseno de 45. Então, era só você lembrar que dá menos a tangente de 45. Deixa eu explicar o porquê do 45. No quarto quadrante, é 360 menos alfa a relação. 360 menos quanto que dá 315? Não é 45, tá? Então, você poderia pegar o menos e recorrer à tangente de 45, que na tabela você tem, que a tangente de 45 é 1. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno também é raiz de 2 sobre 2. Quando eu tenho divisão de números iguais, dá sempre 1, menos 1. Substituindo aqui agora na expressão lá que ele tinha falado de y, então vai ficar 4 vezes 0, menos 2 vezes 0, zerou aqui, vai sobrar menos 1, certo? Tá, vamos passar agora para a secante. Então, nós temos a secante. Que relação que é a secante? A secante é o inverso do cosseno. Lembra lá que eu disse no início que tudo vai derivar de seno e cosseno? Então, olha aqui, ó. Para a gente não esquecer, tudo vira seno e cosseno. Então, se é secante, começa com S, aqui vai ser cosseno, tá? Depois vocês vão ver a cossecante, que vai ser o inverso. Mas, então, eu sei que como é o inverso não significa oposto. O inverso aqui significa que vai permanecer com os mesmos sinais do cosseno, porque vai ficar mais dividido por mais dividido por menos, tá? Então, a secante tem a variação do sinal igual ao círculo trigonométrico do cosseno, tá? Positiva no primeiro e no quarto, negativa no segundo e no terceiro. Vamos achar um valor aqui agora, ó. Secante, eu quero calcular a secante de 240 graus. Não preciso dividir por 360. Eu preciso saber, 240 está em qual quadrante? Então, está no terceiro, não é? O terceiro quadrante é de 180 a 270. No terceiro quadrante é negativo, a secante é negativo. Agora,
que eu tenho que saber? Então, aqui, ó, secante de 240 é igual a menos 1 sobre o cosseno de 240. Eu tenho que reduzir esse 240 para o primeiro quadrante, tá? Qual relação que a gente tem no terceiro quadrante? Não é 180 mais alfa? 180 mais quanto que dá 240? Não é 60? Então, isso aqui vai ser igual a menos a secante de 60, que é igual a menos 1 sobre o cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio, que ó, 1 menos 1 dividido por meio, continua menos 1. Lembra a divisão de fração? Copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, menos 2. Ou seja, secante de 240 graus é menos 2. Passando agora para a cossecante. Então, a cossecante vai ser o inverso do seno. Ó, começa com C, então aqui vai ser S, tá? Então, o sinal vai ser o mesmo sinal do seno, tá? Positiva no primeiro e no segundo, negativa no terceiro e no quarto quadrante. Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Eu quero que vocês vão achar o valor da cossecante de 315 graus. Não vou precisar dividir. 315 graus está no quarto quadrante. No quarto quadrante, a cossecante é negativa, tá? Então, eu quero descobrir a cossecante de 315 graus vai ser menos 1 sobre o seno de 315. Agora, o que eu tenho que saber? Qual que é a relação no quarto quadrante? 360 menos alfa. 360 menos quantos que dá 315? Não é 45? Ou seja, a cossecante de 315 é o menos a cossecante de 45. Menos 1 sobre o seno de 45. Acompanha essa resolução aqui, ó. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar menos 1. Vou fazer o inverso. Copio o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Dá menos 2 por raiz de 2. Bom, o que a gente sabe? Que não pode ter raiz no denominador. Quando isso acontece, eu vou multiplicar o de cima e o de baixo por raiz de 2. Então, vai ficar menos 2 vezes raiz de 2, menos 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Dá para simplificar ou cancelar esses dois aqui, vai sobrar menos raiz de 2. Acompanhando aí? Última relação, cotangente, vai ser o inverso da tangente. Se na tangente é seno por cosseno, na cotangente vai ser cosseno por seno. Porém, a variação dos sinais continua a mesma da tangente, tá? Positiva no primeiro e no terceiro, negativa no segundo e no quarto quadrante. Vamos fazer outro exemplo. Determinar a cotangente de 945. Esse aí eu já tenho que dividir por 360. Tá. Dividindo por 360, deu 2 voltas e para no 225. Então, eu quero a cotangente de 225 graus. 225 graus está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante é positivo, a cotangente é positiva. Qual que é a relação? Ó, já coloquei aqui, ó, cosseno de 225 sobre seno de 225. Qual que é a relação do terceiro quadrante? Não é 180 mais alfa? 180 mais quanto que dá 225? 45, né? Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 por 2. Ou seja, números com divisões iguais dá sempre 1, certo? Então, nesse caso aqui, porque está no terceiro quadrante, mais 1. Observem que, tirando o que dá em cima do eixo, 0, 90, 180, essas outras relações, 225, quando eu quero de 150, sempre volta lá na tabela trigonométrica, 30, 45 e 60 graus, que é esse que vocês têm que saber, tá? Então, mais
Só um minutinho, só mais uma semana, o último conteúdo para avaliação, já tinha dito. Boa conquista para vocês. A gente fala quando a gente consegue uma coisa muito boa, eu tive sorte. Não, você conquistou aquilo ali. Então, muita conquista boa para vocês.